Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula da neurogênese? Hoje falaremos sobre um tipo específico de músculo. É isso mesmo! Hoje falaremos sobre o músculo estriado esquelético. Se você não viu a videoaula sobre os tipos de músculo, videoaula 6, vai lá e dá uma conferida. Hoje falaremos sobre as características, as funções e algumas estruturas macroscópicas que nós encontramos no músculo estriado esquelético. E aí, tá preparado? Solta a vinheta! Muito bem, galera! Então vamos começar a nossa aula de hoje. Músculo estriado esquelético. Quantos nós temos no corpo? Nós temos mais de 600 músculos esqueléticos espalhados pelo corpo. E hoje veremos cada um deles. Mentira, né, galera? Claro que nós não vamos ver cada um deles, senão nós precisaríamos de umas 20 videoaulas. Mas vamos ver algumas das suas características. Onde nós encontramos o músculo esquelético no nosso corpo? Os músculos esqueléticos estão unidos aos ossos, ou seja, unidos ao esqueleto. E quais são as principais funções desenvolvidas pelo nosso músculo esquelético? A primeira delas é a produção de movimentos corporais. Nada mais do que o nosso deslocamento, como por exemplo andar, correr. Uma outra função é a estabilização do corpo. A contração do músculo esquelético ajuda na estabilização das articulações, o que nos permite, por exemplo, ficar nessa postura ereta, através da contração de alguns músculos. E também, uma última função que eu separei para vocês é a produção de calor. Isso mesmo, galera. Quando o músculo contrai, ele produz calor. Calor esse que também é usado para a manutenção da nossa temperatura corporal. E uma outra característica do músculo estriado esquelético, que eu tenho certeza que você já sabe, é com relação ao seu controle. O músculo estriado esquelético, ele é um músculo voluntário, ou seja, de acordo com a nossa vontade, eu escolho a hora que eu quero contraí-lo, sendo ele inervado pelo nosso sistema nervoso somático, o que nos dá essa possibilidade de escolhermos o momento que queremos contraí-lo. E qual a composição do que é formado os nossos músculos estriados esqueléticos? Bom, 75% do nosso músculo esquelético é formado por água. É isso mesmo, 75% é formado por água. 20% é formado por proteínas. Os últimos 5% nada mais são do que um agregado de outras substâncias, como sais, minerais, carboidratos, gorduras e por aí vai. E lembrando, por que é músculo estriado esquelético? Porque quando nós olhamos ao microscópio, nós podemos ver a presença de estrias, que nada mais são do que a disposição das proteínas que formam esse tipo de músculo. Muito bem, galera! E agora eu faço uma pergunta a vocês. Qual é a célula do músculo esquelético? Se você aí respondeu que é a fibra muscular, meus parabéns, você está coberto de razão. E quais são as características dessa célula, dessa fibra muscular? As fibras musculares são longas, não possuem ramificações e possuem múltiplos núcleos de localização periférica. Pois bem, galera, então já fizemos um aparato geral sobre algumas características e funções do músculo estriado esquelético. Então agora vejamos o esquema para vermos as estruturas que formam o nosso músculo esquelético. Dá uma conferida. Muito bem, galera. Então vejamos esse esquema para nós entendermos melhor essas macroestruturas do músculo esquelético. Então, veremos de uma unidade menor para uma unidade maior. Fiquem atentos.
A primeira que eu apresento a vocês é a fibra muscular, uma velha conhecida de vocês. A fibra muscular, que nada mais é do que a célula do músculo esquelético, ela é composta por proteínas. Eis que apresento a vocês as 4 principais proteínas: a actina, a miosina, a troponina e a tropomiosina. Essas proteínas estão diretamente relacionadas desde a parte estrutural, ou seja, a formação, a conformação desse músculo, até sua parte funcional, que é a parte que realiza a contração. Então, a fibra muscular ela é uma única unidade, uma unidade pequena. Porém, quando eu junto várias fibras musculares, ou seja, um conjunto de várias fibras musculares, eu formo um feixe. Esse feixe denominado fascículo. Isso mesmo, galera. A união de várias fibras musculares formam os fascículos. E, para nós chegarmos na nossa unidade maior, a união de fascículos forma o nosso músculo propriamente dito. Isso mesmo, galera. Uma ordem de crescimento de uma unidade menor para uma unidade maior. Vocês também podem escutar e ler nos seus estudos uma palavrinha que se chama ventre muscular, que nada mais é do que a porção contrátil do músculo, uma região onde ocorre a contração. Então, lembrando, de uma menor unidade, a fibra muscular, que é a célula muscular, a união de várias fibras musculares formam os fascículos, e a união de vários fascículos formam o músculo. Fiquem atentos, teremos uma outra aula sobre músculos, que nós vamos ver as estruturas microscópicas, que nós vamos ver o que tem dentro da fibra muscular, que é a célula muscular. Muito bem, galera. Agora tenho certeza que vocês já estão craques em algumas dessas divisões aí das regiões do músculo esquelético. As fibras, os fascículos e o músculo como um todo, assim como o ventre muscular, que é a porção contrátil desse músculo. Porém, o músculo estriado esquelético também possui outras características. Ele possui um envoltório de tecido conjuntivo fibroso que recobre cada uma dessas características, a fim de proteger e evitar o contato entre essas estruturas. Vejamos um esquema para a gente entender melhor quais são essas camadas de tecido conjuntivo fibroso. Muito bem, galera. Então vejamos no nosso esquema os tipos, as divisões do tecido conjuntivo fibroso. Então nós temos o endomísio, o perimísio e o epimísio. Calma, eu sei que é muito mísio na tua vida, mas calma que eu vou te explicar. Quer ver só? Então dá uma olhada aí, galera. Lembram da menor unidade para a maior unidade? Pois bem, a nossa fibra muscular tem um envoltório de tecido conjuntivo fibroso, que é o endomísio. Já os nossos fascículos, que são o conjunto de fibras musculares, o nome do envoltório que circunda eles é o perimísio. E o tecido conjuntivo fibroso que circunda o músculo todo é o epimísio. E qual que é a função desse tecido conjuntivo fibroso? Além de proteger e revestir, também impede o contato entre as fibras, para que tenha um deslizamento mais correto e também evitando lesões. E galera, olha que interessante, os tecidos conjuntivos fibrosos, eles se afunilam tanto nas suas extremidades proximal quanto nas suas extremidades distais. E o que acontece? Nessas extremidades, eles se unem, eles se fundem para formar os tendões. Galera, é isso mesmo. Os tendões, que são fitas de tecido conjuntivo fibroso, que tem a função de unir o músculo ao osso. Mais precisamente, unir o músculo ao periósteo. Lembram do periósteo, que é uma membrana também que reveste os ossos? Pois bem, o tendão se fixa mais precisamente no periósteo, que é a membrana que reveste os ossos. Muito bem, galera. Então agora vocês já estão craques. Já viram os envoltórios de tecido conjuntivo fibroso, o perimísio,
o endomísio e o epimísio, não é mesmo? E também viram que eles se unem nas suas extremidades para formar o nosso tendão, que tem a função de ligar o músculo ao osso, mais precisamente no periósteo, a membrana que reveste o osso. Porém, o nosso tendão pode se dividir em dois. Eis que agora apresento a vocês o tendão de origem e o tendão de inserção. Bom, então prestem atenção. Vou dar o exemplo aqui do meu braço com o meu antebraço. Primeiro, galera, tudo que for mais próximo ao meu eixo do corpo, eu dou o nome de proximal. E tudo que está mais distante desse eixo, eu dou o nome de distal. Pois bem, agora que vocês já sabem este conceito, eis que apresento a vocês o meu braço. Muito bem, o meu braço, eu possuo uma articulação, que é a minha articulação do cotovelo. Então eu possuo alguns músculos que têm a função de fazer, por exemplo, a flexão do meu cotovelo. Porém, eu vou usar um exemplo de um músculo desses flexores do cotovelo, o meu bíceps braquial. Esse daí você já sabia, não é mesmo? Pois bem, o bíceps braquial, ele tem dois tendões de origem e um tendão de inserção. E qual que é a diferença entre os tendões de origem e os tendões de inserção? É que o tendão de origem, ele liga o músculo ao osso numa região, numa porção estável, ou seja, não acontecerá um movimento propriamente dito. Já o nosso tendão de inserção unirá o tendão a uma estrutura óssea que ocorrerá o movimento, ou seja, uma estrutura óssea móvel. Pois bem, então prestem atenção. Quando eu contraio o meu bíceps, consequentemente fazendo uma flexão do cotovelo, o meu tendão de origem não sofreu modificações, ou seja, ele está estável. Já o meu tendão de inserção tracionou a minha extremidade óssea, os meus ossos aqui do antebraço, fazendo o movimento de flexão, ou seja, o meu tendão de inserção se localiza na extremidade óssea onde ocorrerá o movimento. Muito bem, galera, já estão craques agora também nos tipos de tendão. Eis que apresento a vocês um parente do tendão, é isso mesmo, um primo de primeiro grau do nosso tendão. Esse primo tem o nome de aponeurose. É isso mesmo, aponeurose, que nada mais é também um tecido conjuntivo fibroso que serve para unir o músculo ao osso. Porém, qual que é a diferença entre esses primos, entre o tendão e a aponeurose? Pois bem, o tendão, ele tem um formato mais de fita, um formato mais cilíndrico e serve para unir o músculo ao osso. Já a aponeurose tem um formato mais laminar e tem como função unir o músculo ao osso, porém também nós encontramos algumas aponeuroses que podem unir músculo a músculo. Fica atento para não confundir os primos, viu? Muito bem, galera. E aí, já estão craques nas estruturas macroscópicas do nosso músculo estriado esquelético? Ou melhor, já estão craques no músculo estriado esquelético como um todo? É claro que não, né, galera? Ainda falta a parte microscópica do músculo estriado esquelético. Porém, essa parte nós veremos em uma outra videoaula, porque teremos que dar mais atenção a essas estruturas internas da fibra muscular. Galera, para fechar essa aula, eis que faço uma pergunta a vocês. Principalmente aquela galera que gosta de fazer exercício, que gosta de malhar. Então, presta atenção nesta pergunta. Se eu treinar, mas se eu treinar muito, eu consigo aumentar o meu número de fibras musculares?
Dá uma pensada aí enquanto eu curto um som aqui. Muito bem, galera, tempo esgotado. E aí, eu aumento ou não o número de fibras musculares? Se vocês me responderam que eu consigo aumentar o número de fibras quando eu estou treinando, vocês têm uma grande chance de estarem errados. Por quê? Porque o número de fibras musculares se mantém quase que inalterado desde o segundo trimestre do desenvolvimento fetal. Galera, é isso mesmo. Enquanto você é um feto, está lá dentro da barriga da sua querida mamãe, o seu número de fibras já está pré-definido, não irá mudar. Poxa, professor, mas o que acontece com aqueles Hulks da academia? Muito bem, o que acontece com aqueles Hulks da academia é um processo denominado hipertrofia, que nada mais é o acúmulo ou de líquido, ou de carboidratos, ou de nutrientes dentro da fibra muscular, ou mesmo o aumento do número de proteínas que formam essa fibra muscular. Existem dois tipos de hipertrofia. Ficou curioso, né? Não deixe de acompanhar as próximas videoaulas, que também teremos aulas específicas sobre hipertrofia muscular. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, espero que tenham curtido esta videoaula sobre o músculo estriado esquelético. Não esquece de dar aquele joinha para fortalecer o canal e para que mais pessoas possam visualizar essa aula. Não esqueçam, vamos procurar fazer uma real neurogênese, vamos fazer sinapses, vamos atingir mais pessoas através do conhecimento. Um grande abraço e até a próxima! O músculos. E quais são as principais funções do... Quando o músculo contrai, ele produz móvel, levado pelo nosso sistema nervoso somático. Formam um... Ele possui... Pois bem, agora que vocês já sabem esse... Rapaz, apresento a vocês...